regozijemo-nos, né? E nos alegremos no Senhor, né? Aleluia, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, né? Mas vai além disso agora, né? Agora vai além disso, né? Agora nós somos o corpo de Cristo, né? Isso é maravilhoso, graças a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus, um Deus presente que nos abençoa constantemente, né? Um Deus que está com cada um de nós. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deus é bom. Graças a Deus, né? Eu quero saudá-los com a paz. Louvado seja Deus, né? Ontem nós tivemos um culto muito abençoado, né? Foi muito bom, onde o Espírito Santo está dirigindo todas as coisas, né? A Bíblia fala que as coisas reveladas são de Deus e as ocultas são de Deus e as reveladas são para nós, né? E nós temos, graças a Deus, sido abençoado por Deus constantemente. Louvado seja o nosso Deus, né? Louvado seja. Oh, aleluia. Deus é bom. Graças a Deus por tudo quanto Ele é, tem e faz, né? O seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, né? Ele disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei convosco até a consumação do século. Olha o alemão aí, né? O alemão chegando aí, né? Graças a Deus. Quer dizer, eu quero saudá-los todos, né? Todos com a paz, com amor, né? Com gratidão. Minha família também está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Porque Deus está conosco, né? Graças a Deus, Deus é bom. 1 Coríntios, eu gostaria de ler com vocês lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 2. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir. Se você não tiver a Bíblia, quiser anotar, se anota, depois você lê. Ou depois você ouve a live de novo, né? Vai ouvindo ela aos poucos e vai estudando a palavra de Deus, né? Deus é um Deus bom, graças a Deus. Então diz assim, olha, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Uma pergunta que Paulo fala, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Veja, e Paulo diz assim, olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que palavra tão linda, tão maravilhosa, né? Ele coloca aqui nós, né? Ele está distinguindo um povo, está separando um povo do outro, né? Ele colocou o nós. Sabe, ninguém pode instruir a mente do nosso Senhor, né? Ninguém pode. E ninguém, nada pode fazer quanto a isso, né? Mas ele próprio diz aqui, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, quem são esses nós? São aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Deus, né? Esses que receberam Jesus como seu Senhor e Deus, então esses, né? Paulo está dizendo, têm a mente de Cristo. E é isso que ele relata aqui nesse capítulo 1, capítulo 2 de Coríntios. Ele vai trabalhando com o povo da igreja de Corinto, né? Para posicioná-los, né? Em Deus, na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, né? É interessante isso. Por isso, no versículo 5 do capítulo 2, Paulo chega a dizer assim, olha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por isso que esses capítulos aqui, que os primeiros capítulos do livro de Coríntios, né, 1 Coríntios, ele ressalta isso, para que a fé daquele povo, né, a fé daquele povo, não tivesse apoiado na sabedoria humana, Por isso que ele diz lá na primeira carta de Coríntios, lá no versículo 20, ele chega a dizer assim, olha,
Onde está o sábio? Onde o escriba? Olha lá, onde o sábio, onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Veja, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Então Paulo, ele traz aqui a ilustração de algumas pessoas sábias, né? E ele diz a respeito, né, onde está a sabedoria deles, né? E depois fala, Deus pegou toda a sabedoria humana, né? E considerou ela, na verdade, louca, né? Uma sabedoria louca. Veja que interessante isso, né? Paulo está dizendo justamente tudo isso para que ninguém se apoie na sabedoria humana, né? Por que não se apoiar na sabedoria humana? Porque Paulo fala, do versículo 6 ao versículo 16, os quais nós lemos lá no capítulo 2, ele fala de Deus, ele fala da sabedoria de Deus, né? Então ele começa a dizer assim no versículo 6, olha, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou, olha lá, preordenou desde a eternidade, para a nossa glória, sabedoria essa que o mundo dos poderosos desse século não conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas jamais penetrou no coração do homem, né, do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo, né, a todas as coisas perscruta, até as coisas do homem, senão até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então Paulo fala no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta pergunta que Paulo faz, ele tira lá do livro de Isaías, né? É Isaías, o profeta, lá no capítulo de número 40, no versículo 13, Paulo vai lá buscar lá que fala a respeito dessa mesma palavra, né? Então Paulo pega aquela profecia lá e usa agora essa palavra aqui, para instruir os coríntios, né? E não só eles, mas a nós também, né? A nós também, porque o que nós temos é um privilégio, Paulo fala, né? Por isso que ele fala de uma separação do povo, e ele fala de uma fé, né? Uma fé vitoriosa, uma fé triunfante, algo dado como um presente de Deus, né? Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, mas o presente de Deus maior ainda, para que nós possamos entender a palavra de Deus, né? Compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus para o ser humano natural, ela é loucura, ela não consegue, a pessoa, por mais que leia, ela não consegue entender nada, né? Por isso que muitas coisas erradas acabam acontecendo. Mas o homem espiritual, qual é o homem espiritual? Aquele que nasceu de novo, né? Foi aquilo que Jesus disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, né?
um dos principais da sinagoga, veio ter com Jesus de noite. E quando ele chegou para Jesus, ele disse: bem sabemos que ninguém pode fazer o que tu fazes se não vir da parte de Deus. E Jesus disse logo para ele, tem que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E ele, olhando para Jesus, logo lhe disse: Senhor, como vamos entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo, Veja, ele já logo falou isso. Mas Jesus então retruca com ele, que quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. E importa que todos venham nascer de novo. Veja, Jesus estava falando do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus na mente de um homem, no coração de um homem, a transformação, o novo nascimento do ser humano, é isso que ele estava fazendo. E não só o novo nascimento, mas recebendo agora o Espírito de Deus, recebendo nesse novo nascimento o Espírito de Deus, para que essa pessoa agora possa crescer nos entendimentos da parte de Deus, no conhecimento, nas revelações, possa ela amadurecer, Veja, Pedro chega a dizer, como um neném recém-nascido, desejando, olha lá, desejando o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus. Ele fala justamente sobre isso, sobre o crescimento através da palavra de Deus. Mas só pode crescer através da palavra de Deus uma pessoa que nasceu de novo. Um ser humano normal pode pegar a Bíblia e ficar lendo, vai se tornar um livro para aquela pessoa, Embora as pessoas dizem: não, a palavra de Deus é espírito e vida, a palavra de Deus vai fazer, vai resolver. Não vai, irmão, não é por aí não é por aí não. Tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem vier carne, é carne, não vai compreender. E Paulo está falando aqui para Coríntios que eles nasceram de novo, E está falando nós, ele estava se referindo a essa igreja. Nós, vocês, nascemos de novo. Hoje nós temos a mente de Cristo, A mente de Cristo. Veja, irmãos, a pessoa transformada, É um privilégio isso. Por isso que em Filipenses, olha o que Paulo fala lá na igreja de Filipos, lá no capítulo 3, olha o que Paulo fala no versículo 20, escrevendo a essa igreja. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, lá no capítulo 3 de Filipenses, olha o que ele fala aqui, versículo 20, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, a nossa pátria agora está no céu. Esse deve ser o pensamento do homem espiritual. O homem espiritual, aqui na terra, ele se tornou um peregrino, Um peregrino. Veja, mas quando uma pessoa, ela ainda não nasceu de novo, ela acha que aqui é o paraíso dela, Ela acha que o mundo é o paraíso dela. E ela, então, deixa de ser o quê? Espiritual. Olha lá em João também, olha o que Paulo, em João, lá na carta de João, o que João escreve no capítulo 17, falando também do homem espiritual, Olha o que ele chega a dizer no versículo 16 do capítulo 17. Ele diz assim no Evangelho de João, olha lá o que ele fala, versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Foi Jesus, quando fazia sua oração a Deus pelos discípulos e depois também por aqueles que viriam a crer na mensagem dos discípulos, crer em Jesus, a esses, então ele vem e fala aqui, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus estava falando já do novo nascimento, Jesus já estava falando da pessoa agora, Ela está desejosa pelas coisas espirituais, buscando agora as coisas do céu, Por quê? Porque o entendimento que ela tem é diferente, a compreensão que ela tem é totalmente diferente, sabe? A vida da pessoa fica diferente, A fé, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Veja, o próprio Deus, a Bíblia fala que ele chama as coisas que não são como fosse, chama as coisas que não são
como fosse. A fé faz isso, ela ligada na palavra de Deus, formada na palavra de Deus, firmada no seu próprio Deus, né? Celestial, e firmada nas promessas de Deus, ela passa a crer nas promessas de Deus, ela passa a vivenciar as promessas de Deus, né? Ela está firmada não na terra, não na sabedoria do homem, não nas coisas que estão acontecendo na terra, mas ela está firmada nas coisas que Deus disse, né? Que Deus é para essa pessoa, que Deus é para esse homem, porque esse homem agora tornou-se um homem espiritual. Por isso que a Bíblia ainda vai mais longe, ela diz, né? A todos quanto recebeu Jesus, né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Veja, essa pessoa se tornou filho de Deus. João, ele chega a dizer, eis aí a luz, né? A luz que alumia todo homem que vem à terra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? O mundo jaz em trevas, mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Veja, irmãos, a fé é algo maravilhosa. Por isso que ela não pode estar firmada na sabedoria humana, né? Ela não pode estar firmada no pensamento humano, né? Nós temos que saber que Paulo estava falando aqui, que nós temos a mente de Cristo. Então, o que tem que ocupar a nossa mente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. São as palavras, são as promessas de Deus, aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus tornou Jesus para nós, né? Aí isso tem que alimentar a nossa mente, sabe? É isso que tem que ocupar a nossa mente. E se isso fizermos, então as coisas se transformam em nós. É tão lindo isso, sabe? O que nós vemos no mundo hoje, um mundo debatendo sobre tantas coisas, né? Tanta confusão, tanto troca-troca de pessoas para um lado para o outro, né? Buscando solução que eles não têm solução, não conseguem achar. Mas quando nós olhamos para Deus, olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos todo tipo de solução para todas as coisas, né? Para todas as coisas. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, é a solução de todas as coisas para nós. É a solução de tudo. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? É tão interessante que quando Moisés perguntou para Deus o nome de Deus, porque Moisés fora criado no Egito, e ele também ficou sabendo o nome de todos os deuses que tinha no Egito, e sabia que tinha muitos deuses, né? Então Moisés pergunta, e quando me perguntarem que Deus é esse, o que eu falo? Qual é o nome desse Deus? Então Deus disse, né? Eu sou o que sou. Diga isso, eu sou o que sou, te enviou. E Moisés foi para lá com um cajado na mão, junto com ele Arão, para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas trazendo junto com ele quem? O próprio Deus, porque Deus disse, eu vou contigo, né? Veja, irmãos, desafiar o maior exército do mundo na época, sabe? Moisés sabia muito bem disso, mas ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, né? E quando ele foi para lá, Deus libertou e mostrou que ele é Deus, né? Ele é Deus. E ele tratou do povo no deserto. Mas veja, o que Paulo quer dizer para nós é justamente isso, que nós somos propriedade de Deus e que a nossa mente tem que estar focada em Deus, sabe? Pensamento em Deus. E então nós vamos trazer vitória para todos nós. Olha o que está escrito no livro de Judas, né? Judas é o último livro antes do Apocalipse, né? Mas veja, Judas é um capítulo só. Tem um capítulo só, né? Mas olha o que diz aí no versículo de número 19. Olha o que diz aí. São estes os que promovem dissensões sensuais, que não têm o Espírito. São esses que causam problema, né? Porque não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sabe, os que não têm o Espírito são os que não nasceram de novo.
E Judas está falando aqui que eles muitas vezes estão influenciados na igreja, mas não nasceram de novo. E eles criam dissensões, né? Criam problemas ali na igreja. Mas ele não mandou que mande embora. O que ele disse é, quanto a vocês, né? Orar. Orar de que forma? Então ele fala aqui no versículo 20, edificando, né? Orando, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Justamente isso, irmão. Veja, se nós temos a mente de Cristo, então logicamente Cristo está em nós, né? Ele habita em nós, nós recebemos o Espírito de Deus. É tão lindo isso. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em 1 Coríntios de novo, lá no capítulo 6, olha o que fala 1 Coríntios capítulo 6, é tão linda essa palavra, ali no versículo 15, olha que Paulo escreve aos Coríntios, diz assim, olha, não sabeis que o vosso corpo, ou os vossos corpos são membros de Cristo? Olha lá, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E depois no versículo 17, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Veja, nós somos o corpo de Cristo coletivamente, né? E aquele que se une ao Senhor Jesus, né? É um em espírito com Ele. Veja que lindo, lá no versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz assim, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, nós pertencemos a Deus. Deus pagou o preço, né? Para que nós possamos ser pertencente a Deus. Ele nos resgatou, e para resgatar teve que ter um preço. A lei exigia um preço, né? Então Jesus, o Cordeiro Santo, que foi enviado por Deus, né? Ele foi o preço no Calvário. Ali estava o altar, o Calvário, e quem foi emolado, quem foi morto ali, né? Foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, né? Para que hoje esse privilégio aconteça na nossa vida, que Paulo fala, hoje somos morada de Deus, Cristo habita em nós, né? O próprio Deus habitando em nós. Por isso esse privilégio que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, nós temos hoje e nos sentimos alegria na palavra de Deus, nós nos estamos firmados a nossa vida na palavra de Deus, nós podemos dizer, olha, jamais seremos envergonhados ou confundidos, porque todos aqueles que confiam em Deus, né, terão a sua glória manifesta na sua vida. O próprio Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então nós somos um povo privilegiado. Irmãos, no mundo que nós estamos passando, né? Na situação que o mundo está vivendo, meu Deus do céu, firmar a casa, firmar a nossa vida fora de Deus, já é loucura, né? Agora, se Deus nos escolheu, se Deus nos nasceu de novo, né? Através do seu poder, o poder que Ele usou para fazer essa transformação, esse novo nascimento. Meu Deus, por que então nós vamos viver agora o natural, sendo que nós fomos levantados para viver o espiritual? Meu Deus do céu, infelizmente tem uma grande parte de pessoas que estão vivendo o natural, né? Que olham as coisas tudo no natural, que tudo que está acontecendo é normal, é natural e acontece com todo mundo e com todo mundo, e não é isso, irmão. Nós precisamos ter uma mente completamente diferente, nós somos diferentes. Paulo fala nós temos a mente de Cristo. Veja, nós recebemos, né? Ontem eu falei na igreja de Ezequiel, o marcador, né? Eu falei de Jerusalém pecaminosa, eu falei de Jerusalém, né? Que estava no fundo do poço, né? E cheio de idolatria, servindo deuses falsos de tudo quanto era lado, né? E Deus estava lá no templo,
mas Deus estava aborrecido com tudo, até que pessoas começaram a orar, começaram a clamar, começaram a chorar diante de Deus por causa da situação que eles estavam vendo acontecer ali, sendo, junto com os líderes espirituais, né? E de repente, então, quando ele começa a orar, Deus então se manifesta, e quando Deus se manifesta, sai do altar, vem para a porta, mas com um marcador. Deus manda marcar as pessoas, aqueles que estavam gemendo, suspirando, que estavam clamando, que estavam orando, aqueles que estavam intercedendo, aqueles que queriam e queriam viver com Deus, né? Crendo em Deus, sabe? Aqueles que não abriram mão do passado de Deus, né? Sabe? Veio passando de um para outro, e tem pessoas que vai esquecendo, vai largando mão, mas veja, essas pessoas que estavam lá e que foram marcadas, não esqueceram, e a Bíblia fala depois, em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo fala, né? Nós fomos marcados, nós fomos selados. Selado significa, é o selo de autenticidade, ou seja, de propriedade de Deus. A Bíblia fala em 2 Pedro, nós somos nação santa, raça eleita, propriedade particular de Deus. Deus nos comprou, pertencemos a Ele, nascemos de novo, pertencemos a Deus. E não só isso, Ele nos deu o penhor, né? O penhor, veja, a segurança, a garantia de vitória, de conquista, sabe, do Espírito Santo nos guiar nessa vida, nos conduzir pelo caminho de triunfo, caminho de vitória, sabe, nos levando a triunfar todos os dias. Para fazer o quê, meu irmão? Agora, nascer de novo, receber o Espírito Santo e querer ter uma vida natural, não pode ser aceitado pela palavra de Deus, não pode. Por isso que Paulo fala à igreja de Coríntios, fala a toda a população, né, das pessoas que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Deus, sabe? Toda a população, porque nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a quem? Ao próprio Deus, ao Espírito Santo que habita na nossa vida. Vamos ficar com essa palavra dentro do nosso coração, meu irmão. Não vamos abrir mão dela não, sabe? Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 7, a casa, ela está firmada na rocha, mas Jesus disse, existe a casa firmada na areia e existe a casa firmada na rocha. Veja lá, a casa firmada na areia são as pessoas que não nasceram de novo, né? E não firmaram a casa na palavra de Deus, porque não tem compreensão da palavra de Deus, não firma a casa na palavra de Deus. Mas aqueles que têm compreensão da palavra de Deus, né, que nasceram de novo, esses firmaram a casa na rocha. Mas é interessante que ele diz assim, olha, o vento bate, né? O vento se levanta, né, com a sua fúria, e o vento bate, as ondas também, as águas se levantam e batem, e tanto bate na casa firmada na areia, como também bate na casa firmada na rocha. Mas uma diferença há, a casa firmada na rocha, ela não cai, Davi, ele chega a dizer, fui velho, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Olha lá, Davi falando em toda a sua experiência com Deus, e não só falou isso, né, em termos de garantia da parte de Deus, mas no Salmo 20, Davi diz, uns confiam em carros e cavalos, ele diz, eles encurvam e caem, mas ele diz, nós não, nós nos levantamos, por quê? Porque fazemos menção do nome do nosso Deus, a nossa mente, né, a palavra de Deus, o Espírito de Deus em nós. Veja, irmãos, é Deus quem faz todas as coisas, é Deus que fez, é Deus que faz, a graça é dom de Deus, é um privilégio, a graça é um dom de Deus, né? Nós precisamos acreditar nisso, a palavra de Deus é um presente de Deus, o Espírito Santo habitando em nós é um presente de Deus,
tudo é um presente de Deus, para que nós possamos ser aqui nessa terra, né? Um peregrino, né? Esperando uma nova pátria, né? Onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver problema nenhum, não. Onde as coisas vão ser regidas pelo próprio Deus, né? Esperamos uma nova pátria, mas enquanto estamos aqui, vamos viver o homem espiritual que nós somos, né? Nascemos do Espírito para viver pelo Espírito, né? E ser alimentado das coisas espirituais, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós lemos, né? Que o que Deus tem preparado, né? Olha, homem nenhum chega a conhecer, homem nenhum que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Deus tem preparado coisas grandes para as nossas vidas, meu irmão. Tem preparado para você, tem preparado para a tua casa, tem preparado para a tua família. Deus tem preparado coisas maravilhosas. A única coisa que nós precisamos fazer é adorá-lo, é servi-lo, né? Amá-lo, né? Com inteireza do nosso coração, sabe? Com inteireza do nosso coração. Nos colocar diante de Deus, sabendo que Ele esquadrinha a mente, que Ele esquadrinha o nosso coração, né? Tem pessoas que quando ouvem essa palavra ficam com medo. Não deve temer de jeito nenhum. Deve se alegrar, deve ficar contente em ter um Deus fiel, maravilhoso, né? Em tudo que Ele disse e em tudo que Ele faz. E se Ele disse que está conosco, Ele está conosco, né? Então nós podemos descansar, podemos seguir o caminho que Ele nos orienta, podemos confrontar de muitas coisas, mas confrontando com Deus, com certeza, todas elas nós venceremos, amém. Veja, Jerusalém estava com problema, com dificuldade, veio lá e Deus começou a fazer uma devassa em todo aquele lugar, né? Sabe, irmão, provavelmente um homem só acabou vivendo de todo aquele tempo lá, não foram muitos não. Se você ler o livro de Lamentação, Jeremias participou daquilo lá. A Bíblia fala que Jeremias é o profeta chorão, mas é o profeta chorão porque ele falou e ninguém ouviu, até que o mal veio, né? Até que o mal veio, uma grande nação, né? Que de repente fora destruída toda e de repente todo mundo foi para o cativeiro babilônico, né? Os que sobrou acabou indo para o cativeiro babilônico. Leia a Lamentação de Jeremias e você vai compreender o que está escrito que nós falamos. Mas graças a Deus, né? Hoje nós trazemos a mente de Cristo. Não vai ter problema de erro, não. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos buscar a Deus, nós vamos agir aqui nessa terra, né? Nós vamos agir. Ele próprio disse: eis aí vos dei poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, desfazer a obra do inimigo e absolutamente não lhe acontecerá dano algum. Veja, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, e também em Marcos capítulo 16, ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, se beberdes coisas mortíferas não fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os declararão curados. Meu irmão, Deus é maravilhoso, meu irmão. Vamos continuar com Deus. Manifesta o teu poder no nome de Jesus, né? Diante das coisas que surgem na tua vida. Deus é fiel. Vamos ficar com os nossos olhos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o guia que está em nós, o Espírito Santo é o nosso guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então ele é o nosso guia. E é o nosso guia em toda a verdade, né? Vamos amá-lo. Vamos dizer para ele: faça, realize, né? Cumpra em mim o que tiver que cumprir. E com certeza o que ele tem preparado é maravilhoso para cada um de nós. Deus ama você, meu irmão, como Deus ama as pessoas. Ele é maravilhoso. O que Ele quer é justamente isso que nós estamos fazendo, né? Que as pessoas desejem Ele, né? A Bíblia fala que aquele que tem fome e sede de justiça, Deus vai sustentá-los, Deus vai saciá-los, né? Sede e fome de justiça. Mas o que é sede e fome de justiça? É buscar, né? É vir à fonte, é querer. E é o que muitas pessoas, infelizmente, né? Deixa de arrumar tempo
para essas coisas. Mas Deus está procurando, Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus por tudo, nós amamos você, né? Nós amamos vocês, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas Deus está conosco, está nos abençoando cada dia mais e mais, e vai continuar nos abençoando, né? A vitória é certa, a vitória é certa, amém? Vamos continuar, Deus está conosco, existem os cronogramas, amanhã nós não vamos fazer live, amanhã não vai ter live, nós vamos ter uma reunião online, reunião de pastores, né? E também de obreiros, né? Da igreja também vão se reunir num horário e depois, em seguida, a reunião de pastores, né? Então não vai ter como a gente fazer a live, porque essa reunião começa às 8 horas da noite, né? Mas graças a Deus, na quarta-feira nós vamos ter culto, né? Ou transmitido pela live, ou presencial, nós vamos ter culto, nós vamos abrir as portas, né? Porque Deus é assim, Ele é vitorioso, Ele é maravilhoso, graças a Deus por isso. E continue orando, como Judas fala, orando, buscando a fé santíssima, estar num nível maior, irmão. Existem níveis de fé. Não se satisfaça com nível, se queira sempre mais. Então ore em línguas. Paulo chega a dizer, né, orando em línguas, né? Ele não sabia o que estava orando, mas ele se edificava, né? Ele se fortalecia. Ontem nós falamos na igreja, tivemos um tempo orando nesse sentido, até mesmo comentei, nós vamos preparar um dia da semana, né, para reunir o povo que fala em língua lá, né, e aqueles que não falam vão falar, que fogo aceso incendeia quem não tem fogo, né? Então nós vamos estar lá, mas para fazer o quê? Orar, né? Orar em línguas, clamar a Deus, falar em mistérios, né? Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos falando em mistério, nós não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele vai saber, Ele sabe, é só Deus é quem sabe, e a nossa vida então fica melhor, né? Graças a Deus por isso. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração. Deus ama vocês, nós amamos vocês. Vamos continuar orando, né? Orando pelos irmãos, os irmãos que estão com problemas, com dificuldade, né? São várias pessoas, mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso, amém? Compartilhe a live, né? A live de ontem alcançou um grande número, mas pode alcançar um número bem maior, né? Chegou praticamente quase 200 visualizações. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso, mas nós podemos compartilhar e chegar ao maior número de visualização, né? Deus é maravilhoso, meu irmão. Wesley, ele chega a dizer assim, Wesley, né? E nós sabemos que é assim, porque no livro de Atos diz a respeito disso. O livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, fala a respeito disso. E o Wesley dizia, né? Aonde há fogo, as pessoas vêm para ver, né? Aonde há fogo, as pessoas vêm para ver. Se não houver fogo, eles não virão, né? Lá no livro de Atos, quando todos foram cheios com o poder do Espírito Santo, né? Falavam em língua de uma tal forma que a língua chegou lá na festa de Pentecostes, né? E eles então vieram correndo saber o que estava acontecendo lá naquele lugar. E quando chegaram naquele lugar, a Bíblia fala que ouviram, né, as pessoas que moravam ali, que ali em Jerusalém era um povo misto, morava gente de todo quanto era lado naquele lugar lá. Então um dizia, está falando a minha língua, está falando a minha língua, está falando a minha língua, e todos eles estão glorificando a Deus, todos eles estão glorificando a Deus, mas falando em línguas, né? Veja, eles foram atraídos, né? E outros diziam, não, tão bêbado, né? Sempre vai haver os opositores, mas vai haver os que se convertem, porque Pedro trouxe o sermão e milhares de pessoas se converteram, né? Deus é maravilhoso, meu irmão. Sua mente é a mente de Cristo, seu corpo pertence a Deus, né? Nosso corpo pertence a Deus. Então nós vamos deixar que Cristo use. E Paulo diz assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé, né? Daquele que amou a mim, né? Me amou, daquele que se entregou por mim, que deu a sua vida por mim no Calvário, né? Esse é Jesus. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração. Paulo vivia pela fé, né? Viver pela fé, uma fé maravilhosa. Nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus. Eu e minha casa servimos a vocês. Fernanda está aí, o Danilo está aí, o Isaac está bem, está tudo bem aqui, irmão, tudo bem. Graças a Deus. Rosali está bem, estou bem, está todo mundo ótimo aqui, amém? Fica com Deus, continue orando, ora pela igreja, ora pelos irmãos. Nós estamos orando aqui também. Vocês sabem que eu gosto de oração, né? Eu sou atraído para isso, né? Deus é maravilhoso. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus, né? Vamos buscar um nível maior diante de Deus, um nível maior. Se assim tem para nós, vamos tomar posse disso, né? Deus ama você. Fica com Jesus, fica com Deus, não abra mão de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nós nos reunimos, Pai, e oramos agora. Oramos sim, Pai. Oramos por aqueles, Pai, que estão no mundo, ó Pai, que necessitam de salvação. Nós clamamos pelas almas de cada um, Pai. Um povo sofredor, um povo, Deus, que padece por tantas coisas que está acontecendo no mundo, Pai. Mas tu, Deus, é um Deus de misericórdia, um Deus de amor e bondade, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, Pai, pela salvação dessas vidas, Pai. Clamamos, Deus, para que a Tua graça os alcance, para que a Tua graça, Pai, venha, ó Deus, alcançar a cada um onde quer que estejam, Pai. Sobre todo o mundo, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu poder se faça e que as almas se convertam, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Oramos também, Deus, por Jerusalém. Desejamos a paz de Jerusalém, ó Pai. E abençoamos as nações, Pai, que desejam a paz de Jerusalém. Desejamos também, ó Deus, bênção sobre Israel, teu povo amado, Pai. E também oramos por tua igreja que peregrina em marcha, Pai. A igreja, Pai, cuja mente é de Cristo, Pai, cujo corpo pertence a Ti, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, justos aperfeiçoados. Que o Teu poder se faça, que Tua graça, Deus, se manifeste na vida de cada um, Pai. Que Tu possas levá-lo a um nível maior, Pai, e usá-los com grande poder, Pai. Assim eu oro, Deus, por todo o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão conectados conosco nessa noite, ó Pai, e por todos aqueles, Pai, que hão de ouvir essa live, Pai, que Tu possas manifestar e o Espírito Santo possa convencê-los, Pai, que a mente deles é a mente de Cristo, Pai, e que a palavra de Deus deve ocupar esse lugar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro por cada um, eu abençoo cada um, Pai. Eu repreendo todo o mal no lar, na vida, Pai. Ó, no corpo de cada um, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo e declaro todos abençoados, Pai. Livre do mal. Ó Deus, eu abençoo o Teu povo para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Assim eu os abençoo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, Jesus. Graças a Deus, meu irmão, fica com Jesus. Deus ama você e quer o melhor para a tua vida, amém? Graças a Deus por tudo. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, né? A mente de Cristo. Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do menino Isaac, né? Está crescendo e está alegre e feliz, né? A Bíblia fala que são bênçãos de Deus, né? Eu agradeço a Deus todo dia, porque filhos são herança, fruto do ventre do nosso galardão, são o rebento da oliveira à roda da mesa, né? Deus nos deu e eles pertencem a Deus agora. Então são rebento da oliveira à roda da mesa. Primeiro honram ao Pai celestial e depois honram ao Pai da carne, né? Mas primeiro a Deus e depois para nós. E o Isaac é filho dos nossos filhos. Então, é um presente de Deus, porque nós estamos vendo os filhos dos nossos filhos, né? E a paz no nosso coração. A bênção está aqui, né? Pastor Miguel está ótimo.
tá maravilhoso, né? E graças a Deus por tudo isso, amém? Tem um protocolo a seguir, nós vamos seguir e vamos estar continuando firme na obra de Deus, amém? Deus ama você e quer o melhor para a tua vida. Fica com Deus, meu irmão. Deus ama você, amém? Tchau, tchau.